Olá, bem-vindos, professoras e professoras de todo o Brasil. Eu sou Laurice Aricato, professor como a maioria de vocês, e vou mediar este diálogo. Quero lembrar que, diante desse cenário de isolamento social, que se iniciou o ano passado, as editoras Ática, Saraiva e Scipione, que têm seu foco de atuação na rede pública, começou e continua com diálogos em educação. Todas as quartas-feiras, uma série de webinários que reuniu e reúne semanalmente um seleto grupo de especialistas para conversar sobre temáticas cuidadosamente selecionadas em face aos desafios impostos à educação brasileira. Os webinários são promovidos com a preocupação primeira de acolher os professores, cuidando de quem cuida na educação e também de construir formas coletivas para compreender e enfrentar o momento social e educacional que vivemos. Os encontros constituem oportunidade de diálogo, partilha e formação para professores de todo o país. Afinal, quando se aprende junto, a tendência é aprender mais e melhor. Com essas iniciativas, as editoras Ática, Saraiva e Scipione reafirmam seu compromisso com a educação e com os valores essenciais da vida em sociedade. Para quem não conhece, convido para acessar e se cadastrar no portal www.edocente.com.br e também acompanhar e se cadastrar, deixar um like lá no canal do Edocente no YouTube, onde você pode encontrar todas as lives que já realizamos. Agradeço a presença, saúdo todos que estão aqui conosco. A professora Elaine está nos acompanhando no chat, por onde podem ser enviados comentários ou perguntas, que na medida do possível responderemos. A tradução em Libras está sendo feita pela intérprete Dinalva. Hoje, o nosso assunto é novas tecnologias educacionais e a promoção de uma aprendizagem significativa. E temos o privilégio de ter aqui conosco a professora Marcela Albani, que é pós-doutoranda em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em História pela Unirio, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Tecnologias da Informação aplicadas à Educação, também pela UFRJ, e graduada em História, também pela UFRJ. Boa noite, professora, bem-vinda, e já vai a primeira pergunta aqui para você. Opa! Quando se fala em novas tecnologias educacionais, muitas pessoas tendem a pensar em dispositivos, em aplicativos, em celular, em tablets, em sites, em recursos digitais. Sabemos, porém, que anterior ao uso de tudo isso, é necessário a incorporação de uma cultura digital pela escola. Aliás, é uma das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Como você vê o processo de implantação dessa cultura nas escolas brasileiras neste momento? Boa noite, bem-vinda. Muito obrigada, Lauri. Eu queria dar boa noite para todos os nossos professores e professoras, agradecer pela confiança no trabalho. Sempre gosto de me apresentar como professora, porque sou, e também pesquisadora da área do ensino. Então, eu acho que vai ser uma noite muito potente para que a gente relembre do nosso papel aqui enquanto docentes, para procurar sempre trabalhar aí nas nossas práticas à luz daquilo que a gente acredita, que é a aprendizagem efetivamente significativa. Acho que essa é a pauta do nosso encontro, a partir também um pouco das contradições que o digital tem sido utilizado, empregado e trabalhado hoje em dia nas várias realidades brasileiras, né? Aqui nós temos professores, eu estou vendo no chat, acompanhando de cidades diferentes, de estados diferentes, e isso só mostra
a diversidade de um país como o nosso. Então, é isso. Vamos lá, né? A primeira pergunta, que já traz aí bastante reflexão para a gente. Eu vou me apropriar aqui de um preparo, né, que eu fiz para o nosso encontro, e apontando, então, em primeiro lugar, que quando a gente fala de cultura digital, se a gente está falando a expressão cultura, ela remete, ela tem a ver com a mentalidade, ela tem a ver com uma série de pontos e que, portanto, quando a gente relaciona o digital a isso, a gente não fica restrito a esse debate dos aplicativos, dos softwares, dos dispositivos móveis, né, como, por exemplo, os celulares, os tablets, mas é um conceito muito mais amplo. E o que eu quero dizer com isso? Né? Que a gente pensar, então, essa relação do digital enquanto cultura é para que a gente demarque que o digital, e aí, pessoal, vocês podem ficar à vontade, né? Acho que o momento da formação é o momento que o chat é muito potente aqui para a gente trocar ideias, mas eu quero convidar vocês a pensarem aqui comigo o digital como condição de pensamento. Como assim? Que isso? Como assim? O digital como condição de pensamento. Quando a gente está inserido em realidades que a gente não tem acesso à tecnologia, como é que eu faço? E aí vocês, tanto quanto eu, podem dizer aqui de situações que vocês já se depararam nas escolas de você não ter facilidade de acesso. E a pandemia, aliás, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente, ela escancarou as desigualdades sociais, né, econômicas do nosso país. Quando eu trago a ideia do digital como condição de pensamento, é justamente para que eu apreenda sobre essa lógica do digital. Vamos dar exemplos bem práticos. O digital nos convida à simultaneidade, ou seja, várias janelas ao mesmo tempo. A gente entra para fazer uma pesquisa, vários de nós aqui. A gente abre um site, abre outro, abre um arquivo em PDF, a gente vai para um arquivo de imagem, a gente está ali hiperlinkado. A gente trabalha com várias coisas ao mesmo tempo. A ideia da ubiquidade, que também é um conceito importante para a nossa discussão. Né? O fato de eu não estar com acesso à tecnologia digital não quer dizer que eu não possa fazer uso da lógica do digital. Até porque alunos nossos podem não ter acesso ao digital na escola, mas vão ter nas suas casas e vice-versa. Muitas vezes não tem acesso na sua casa e a escola vai ser o único espaço que ele tem acesso a essa cidadania digital. Então, quando o Lauri traz essa provocação, né, esse questionamento do digital como cultura, é para que a gente mude os meios, para que a gente invista nas políticas públicas de acesso à tecnologia e permanência, de desenvolvimento efetivamente de um letramento digital, mas que a gente também saiba trabalhar em realidades que a gente não vai ter esse acesso. Tá? Então, Lauri, acho que é por aí. A gente começa aqui a esquentar e ao longo do nosso encontro a gente vai trazendo outros pontos de vista e outras perguntas também. As crianças e os jovens da nova geração são chamados de nativos digitais, ou seja, nasceram num tempo, num momento em que a cultura digital já era forte na sociedade, estava em todos os lugares de maneira geral. Bom, boa parte dos professores, ou a grande maioria, não é desse período. Muitos viram a popularização dos computadores e a chegada da internet à sua rotina muito recentemente. Essa diferença faz com que, talvez, pela primeira vez aí na história ou no processo de ensino e aprendizagem, o professor viva uma situação que é uma situação bastante singular, que talvez alguns alunos na sua sala de aula dominam mais essa cultura digital do que propriamente ele. Como lidar com isso de forma adequada? Boa pergunta também, Lauri. O como, todos nós aqui, professores, a gente está sempre em busca desse como, né? Como ensinar, como aprender, como trabalhar com as tecnologias digitais.
Mas eu quero ampliar essa pergunta, né, para que a gente dê conta, sim, desse como, e aí cada um de nós, na nossa realidade de trabalho, a gente vai ter muitas respostas possíveis. A minha ideia hoje é fomentar com vocês aqui no chat essas reflexões, mas esse como realmente vai ser respondido por cada um de nós com a nossa autonomia docente, com nossa autoria, né? Nós somos professores, nós somos autores também dessa aula. Porém, a aula não é um momento que a gente faz sozinho, existe toda uma comunidade escolar envolvida. Então, quando você traz essa questão geracional dos alunos que já nasceram imersos nessa cultura digital, eu até questiono se a gente pode dizer, os alunos sabem mais do que a gente. Isso é muito relativo. Em que sentido? Porque ter acesso à tecnologia, ter familiaridade com essas tecnologias, não quer dizer que eles façam um uso crítico dessas mesmas tecnologias. E como você bem lembrou aí no primeiro comentário, hoje a Base Nacional Comum Curricular estabelece a cultura digital como uma competência, a 5ª competência do documento, tá? Então, a gente pensar, nossos alunos sabem mais do que a gente, eu gosto de pensar sempre nessas partes envolvidas com o processo educativo. E aí eu estou falando de alunos, professores, funcionários, a comunidade escolar como um todo. Hoje em dia, com a realidade remota, a gente tem uma centralidade na família. Quantos de vocês aí nas atividades que vocês passam para os alunos, vocês já não pediram atividades e os alunos mobilizaram a família para desenvolver aquela atividade? Na minha experiência de sala de aula, eu já vi muito isso, eu achei fantástico, assim, os alunos dramatizam, desenvolvem pequenos vídeos, podcasts, e que os pais ou responsáveis, né, irmãos, a família de uma forma geral, passa também a ser autor daquela atividade, obviamente que é focado no aluno, né, a capacidade do nosso aluno de criar em cima do comando de atividade que a gente deu. Mas eles vão envolvendo a família também, nessa forma remota, né, que a gente está vivenciando esse desafio hoje. Então, pensar essa relação do digital, né, eu acho que implica em a gente se abrir ao conhecimento mútuo, né? Os alunos, eles podem ter mais familiaridade do que eu, e a minha prática como professora de história, eu vi muito isso, vários jogos, né, games que eu trabalhava, aplicativos que eu usava, foram os meus alunos que me ensinaram, literalmente, que trouxeram isso para a sala de aula. Então, nem sempre a gente vai ter uma ideia original, mas eu, como professora, vou ser capaz da escuta. Eu entendo que a escuta, e que é uma escuta afetiva, para que seja efetiva, ela é extremamente potente para a gente pensar o que cada um de nós tem a oferecer. Eu, como professora, tenho muito a oferecer, cada aluno, cada aluna da minha sala de aula tem muito a oferecer, e eu acho que a aula é esse grande caldeirão, é esse grande momento de trocas, seja para uso de ferramentas digitais, seja para conhecimento de mundo, né? Então, o repertório cultural que também aparece lá no documento da BNCC, ele se amplia muito quando a gente tem essa capacidade que tem que passar pelo afeto. E aí é uma defesa mesmo. Não existe relação de ensino-aprendizagem, não existe aprendizagem significativa que abra mão do afeto. Legal, professora. Quero voltar para o início da nossa live, mais especificamente para o título da nossa live. Novas tecnologias educacionais e a promoção de uma aprendizagem significativa. Acho que você já deu um belo panorama sobre tecnologias educacionais, depois a gente verticaliza um pouquinho mais, mas eu quero dar um passinho em direção à aprendizagem significativa. O que seria essa aprendizagem significativa? Há tempos tão debatida na área da educação. A diferença entre planejar boas práticas de ensino ou boas situações de aprendizagem?
Vamos lá, Laurinha, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou bem feliz de estar acompanhando no chat, é um desafio nosso hoje de pensar o desafio da simultaneidade que a gente falava, né, de estar aqui debatendo, refletindo e ao mesmo tempo acompanhando o chat. Então, eu já vi alguns colegas, professores e professoras aqui que já atuamos juntos, então estou bem feliz pela presença aqui desses amigos. Em relação à pergunta, eu entendo que o ensino e a aprendizagem não são esferas que se desgrudam, que se descolam. E aí eu lembro de Paulo Freire: quem ensina, aprende, quem aprende, ensina. Essa frase de Paulo Freire, na minha visão, ela traduz tudo o que eu quero falar, né? Eu vou me apropriar dele aqui para embasar o meu pensamento. E essa frase do Paulo Freire, ela pressupõe o diálogo que a gente falava na questão anterior, certo? Um diálogo que precisa passar pelo respeito, e aí o respeito está muito ligado ao afeto, e por que não falar de amor, né, gente? Eu acho que nesse cenário de pandemia, que a gente está lidando com índices, com violências de todos os tipos, com índice de morte elevadíssimo, a gente, mais do que nunca, como uma defesa política aqui, a gente precisa falar de amor. Então, esse diálogo que se estabelece no ensino-aprendizagem precisa passar pelo afeto, como eu falei anteriormente, e pelas dimensões amorosas, não no sentido de que os nossos alunos, a gente sabe, né, a posição de sujeito que a gente ocupa enquanto professores, os limites que a gente tem em relação a isso, mas que o olhar carinhoso, o olhar cuidadoso, uma resposta mais olhando para as demandas que o meu aluno, que a minha aluna tem, já faz a diferença na vida de uma pessoa. Então, a aprendizagem significativa, ela é uma expressão recorrente, toda hora a gente lê textos sobre isso, vê notícias sobre isso, temos aí os textos acadêmicos que vão dialogar também com diferentes perspectivas teóricas para defender ou não essa expressão da aprendizagem significativa, mas eu fiz um ensaio aqui num texto que vai ser publicado no portal de vocês, que vai ser publicado amanhã, dia 6 de maio, em que eu tentei trazer alguma contribuição de maneira bem direta para responder o que é essa aprendizagem significativa, ou melhor, o que a gente quer que ela seja. E antes de falar isso, né, só para deixar o suspense do que eu entendo como aprendizagem significativa, eu lanço para vocês, é uma aprendizagem significativa para quem? Para quem? Eu acho que a gente, como professor, né, a gente experimenta diferentes saberes, né, a partir da área de conhecimento de cada um de vocês aqui no encontro, do segmento que vocês atuam, da realidade educacional que vocês estão inseridos, a gente experimenta diferentes saberes e diferentes sabores. Agora, a gente permite que os nossos alunos nos ofertem ou nos ofereçam outros saberes e outros sabores? Eu sei, gente, que esse debate ele parece um pouco poético, e ele é. Volto a dizer, a gente está vivendo um cenário extremamente complicado. Eu entendo que esse diálogo com a arte, com a literatura, com a poesia, é uma questão de sobrevivência. Então, por isso que eu estou trazendo essas metáforas aqui para vocês, dos saberes e dos sabores que a gente oferece para os nossos alunos e, ao mesmo tempo, da gente se abrir à capacidade de experimentar os saberes e sabores trazidos pelos nossos estudantes. Então, para que a gente se permita provar esses saberes e sabores, isso acontece todos os dias, gente. Todos os dias, seja presencial, seja remoto, os nossos alunos têm muito a dizer e a gente precisa realmente escutá-los. Então, para efetivamente responder o que eu estou entendendo como aprendizagem significativa, baseado aí nos diálogos do campo educacional, eu afirmo que a aprendizagem significativa está vinculada à capacidade de tocar, ou seja, é aquela que consegue provocar no estudante o contato com a dimensão sensível do existir para transformar a si mesmo e ao mundo que o rodeia, por meio do conhecimento. Todo esse diálogo que a gente está tendo aqui, gente, não é para abrir mão dos conteúdos, para abrir mão daquilo que a gente sempre fez. Pelo contrário, é para pegar o que a gente sempre fez e colocar mais uma pitadinha de afeto nesse trabalho da sala de aula. Então, para mim, a aprendizagem significativa
é a nossa capacidade de criar a partir daquilo que é simples, tornando esse simples algo complexo. É uma tentativa de resposta ao mundo a partir do encontro de pessoas, saberes, sabores e sonhos, ainda que nem sempre a gente tenha consciência desse processo. Por que eu estou falando dos sonhos aqui? Não sei se temos aqui colegas da área de humanas, professores de história, de sociologia, de filosofia, de geografia, mas, na realidade, todos os componentes curriculares devem fazer esse tipo de discussão em sala de aula, né? A gente pensar na nossa capacidade de afeto e no desenvolvimento da consciência crítica dos nossos estudantes. Ou seja, a aprendizagem significativa é aquela que vai ter um significado para quem ensina e para quem está aprendendo. Porque esse movimento, ele é lá e cá. O tempo todo é lá e cá. Certo? Obrigado, professora. Vamos avançar um pouquinho mais e, como você disse, todo mundo pergunta como, eu vou fazer mais uma pergunta sobre como. Como as novas tecnologias educacionais podem auxiliar nessa promoção da aprendizagem para todos? Elas favorecem, por exemplo, o atendimento ou dos diferentes ritmos de aprendizagem encontrada em sala de aula? Vamos lá, Lauri, tá ficando bom esse debate, estou gostando bastante, acho que me faz pensar em várias experiências que eu já tive na sala de aula, me faz pensar nas perguntas de pesquisa, né, que eu consegui desenvolver no mestrado, no doutorado, que estou atualmente, continuo aí perseguindo no âmbito do pós-doutorado em educação. Então, são perguntas que nos provocam e é justamente essas provocações que nos fazem avançar na produção de conhecimento. E essa produção de conhecimento na nossa área, ela precisa dessa vivência na sala de aula, né? Por isso que eu comecei falando, eu sou professora, tanto quanto como vocês, a gente está junto aqui pensando em estratégias e em caminhos possíveis. Em relação a esse aspecto, né, da personalização do ensino, de uma aprendizagem para todos, o para todos já é uma expressão que também desafia a gente. Aliás, tudo que eu estou falando, tudo são desafios, né? O que escapa ao desafio? Tudo são desafios. Porque cada aluno aprende de um jeito, a gente sabe bem disso, em um tempo próprio, de uma forma diferente, e por isso a gente precisa ter a diversidade de linguagens no trabalho da sala de aula. Então, eu tenho tentado pensar bastante nesse debate aí que vem da personalização do ensino. Para mim, personalização do ensino é algo que está na dimensão da utopia. E aí eu não acho que utopia seja algo que a gente deva olhar de cara feia. Ah, mas você está sendo muito idealista, a realidade é diferente. Eu acho que não, gente. Eu acho que pensar nesse aspecto da personalização do ensino é algo que nos cabe pensarmos juntos e concordarmos e discordarmos nesse sentido, né, de que ainda que a gente ache que isso seja utópico, ou utópico não é algo que a gente deva abrir mão, porque é ele que vai impulsionar a gente. Então, a resposta para essa pergunta, sendo direta, né, que você me fez, ela é simples e complexa, né, porque eu acho que ela é ao mesmo tempo simples e complexa, porque ela vai dialogar com o que você já colocou anteriormente, Lauri, que é o campo das sensibilidades. Eu ter a sensibilidade de entender qual é o tempo do meu aluno, qual é o desafio que ele enfrenta, qual é a realidade que ele vem. Outro grande chavão que existe na nossa área educacional é a famosa realidade do aluno. Gente, vamos lá, quantos alunos vocês têm? Podem comentar aí no chat. Muitas turmas, muitos alunos. Em sã consciência, tem como a gente conhecer a realidade a fundo de cada um? Claro que não. Agora, se eu tiver no momento da aula, no momento que envolve, né, as atividades escolares, essa sensibilidade para ouvir, ainda que seja um fragmento de tempo, para ouvir as demandas desses alunos, dessas alunas, isso já vai fazer total diferença na vida desses corações, né, que passam pela gente na condição de estudantes. Então, tudo isso que eu estou falando pode ser resumido a esse debate do campo das sensibilidades, né?
Podem reparar que eu volto a isso constantemente, a falar de amor, a falar de afeto, a falar do sensível, porque essa é uma tríade que está interconectada para o debate, inclusive, sobre o digital. Eu sei aqui, eu posso supor que uma coisa que vai aparecer aqui no nosso momento do debate, né, o momento que vocês forem trazendo as perguntas, é o desafio da inclusão. Eu não vou nem adentrar nisso agora, porque eu sei que isso eu posso ter certeza, posso fazer a aposta que isso vai aparecer como pergunta. Como é que eu posso utilizar as tecnologias a favor da inclusão? Como é que eu vou pensar sobre inclusão se eu não enfrentar essa discussão do sensível? De eu me colocar no lugar do outro para entender qual é a especificidade que esse outro tem e o que eu posso contribuir dentro do tempo que eu tenho, dos recursos que eu tenho, da realidade que eu estou inserido. Então, pensar sobre a importância, né, das subjetividades, ou do famoso jeito de cada um, o que os alunos trazem, as suas histórias e historicidades, demanda, né, o nosso próprio posicionamento, e aí é um posicionamento político, do que a gente entende como o papel da escola, do que a gente entende como o nosso papel como professores da educação básica. E nós sabemos que nós somos, sim, formadores de opinião, gente. Vou pegar vocês mais uma vez aqui no chat. Quantos de vocês seguiram a profissão professor porque vocês tiveram um professor marcante? Os professores marcam as nossas vidas. Abrindo um parênteses, hoje mesmo eu estava lembrando, há 15 anos atrás, quando uma professora de literatura minha colocou uma música e trabalhou essa música na aula. Eu escutei por acaso essa música hoje e eu falei, nossa, eu lembro quando a professora trabalhou a letra dessa música com a minha turma. Eu estava no ensino médio. Então, pensem que a nossa defesa aqui da docência, do ser professor, em que pese todas as dificuldades que nós estamos estamos juntos atravessando no Brasil. Gente, a profissão professor, ela tem um poder de transformação real, sabe? Então, eu gosto muito, assim, se tem uma coisa que eu quero deixar hoje é a defesa do ser professor, é a defesa da nossa profissão, do nosso ofício, e que por isso mesmo a gente precisa pensar qual é a minha concepção de escola, qual é a minha concepção de currículo, o que eu entendo como sendo aprendizagem significativa. Já falei aqui, a gente não precisa concordar com tudo. As discordâncias, inclusive, elas fazem parte desse jogo democrático, da gente ouvir e da gente falar, saber defender ideias. Né? Quais são as nossas concepções de ensino remoto, a diferença de ensino remoto para educação à distância. Ensino remoto, as pessoas têm falado muito hoje. Educação à distância, há quanto tempo já está aí na nossa área educacional? Né? Qual é a minha concepção de currículo? Eu entendo que tudo que a gente está conversando envolve o debate sobre currículo. Eu não entendo currículo meramente como uma lista de disciplinas ou lista de conteúdos que eu tenho que ensinar. O currículo tem a ver com a minha forma de ser professora, com o material didático que a gente utiliza, com o uniforme da escola, tem a ver com tudo que envolve a prática educacional. E para isso eu estou usando aí um professor chamado Antônio Flávio Barbosa, que defende essa visão ampla de currículo, não se restringe à lista de conteúdos das disciplinas que a gente tem que ensinar. Tá? Então, pensar sobre ensino híbrido, pensar sobre personalização do ensino, né? Lembrando aí o que a gente já colocou das nossas utopias e que sermos utópicos não é algo necessariamente ruim, é algo que vai nos ajudando a desenhar outros horizontes possíveis. A gente tem que também, eu não gosto nem muito da expressão tem que, né, gente? Eu acho que nós, professores, a gente não tem que nada. Eu acho que a gente está aqui construindo juntos possibilidades. Assim, abro um parêntese, eu, Marcela, não gosto muito quando eu estou na sala de aula e me dizem, você tem que isso. Eu não tenho o quê? Eu tenho a minha autonomia para pensar e apostar nos caminhos que eu julgo ou que eu acho pertinentes, certo? E abrir mão daquilo também que não serve à minha própria realidade educacional. Né? Então, esses diferentes ritmos que a tecnologia possibilita, né, a gente trabalhar com esses aplicativos, sites, entendendo que a tecnologia ela não é meramente uma ferramenta ou um recurso auxiliar,
ela pode ser muito mais do que isso e condicionar o pensamento, como a gente começou conversando, eu tenho que pensar a favor do que eu vou estar usando essa tecnologia, para que essa tecnologia ela respeite o tempo de cada um e que ela não seja utilizada para excluir, para ferir. Vamos trazer mais uma vez exemplos, que a gente é mania de professor, né? A gente quer ser didático, a gente quer trazer exemplos toda hora, porque facilita a compreensão mesmo. Memes. Quantos alunos nossos compartilham memes nas suas redes sociais? E se a gente for analisar esses memes, vários desses memes são extremamente preconceituosos, ofensivos, pejorativos. Postagens nas redes sociais, não precisa nem, estou falando aqui dos memes como exemplo, mas quantas vezes a gente vê essa linguagem digital que poderia ser utilizada, e em muitas realidades aqui dos professores presentes, eu tenho certeza que já são utilizadas de forma crítica, consciente, criativa, democrática, mas muitas vezes elas não são. Elas são os recursos tecnológicos ou a tecnologia digital de forma geral tem sido utilizado para excluir, para ferir e para machucar. Então, gente, eu gosto da expressão, na dissertação do mestrado, eu trouxe um pouco essa discussão do educar para a cybercultura. O educar para a cybercultura é pensar num debate de humanidade. Qual é o sentido de humanidade que eu quero demarcar no meio virtual? Outro exemplo que tem acontecido um monte, vocês já devem ter vivenciado isso, já devem ter visto isso. Invasão nas lives. Aí eu te pergunto, poxa, um tempo que as pessoas estão ali para atrapalhar um debate, não poderiam estar usando esse tempo para disseminar conteúdos de qualidade? Até rimou, né? Debate, qualidade, até fiz uma rima aqui, ao vivo. É uma reflexão para a gente tecer com os nossos alunos, sejam eles crianças, jovens, né, os adolescentes, ou também para quem trabalha aí com a educação de jovens e adultos, que esse tipo de discussão também apareça com as turmas de EJA. Sabe? Eu vejo tudo de forma integrada, gente. Um trabalho de base precisa começar lá na infância. Como é que eu estou pensando um adulto que saiba se comportar, entre aspas, ou se comportar no meio virtual, né, de fazer um bom uso do acesso a essas tecnologias, se eu não começo a desenvolver isso lá na base mesmo? Professores e professoras aí da educação infantil, coordenadores, diretores, todos os colegas que estão aí no chat podem se manifestar. Como é que vocês têm trabalhado na prática de vocês esse debate do digital com as crianças, com os adolescentes, os jovens, com os adultos? Eu fico bastante curiosa para ouvir isso, porque isso fortalece, né, Lauri, eu peço até perdão, né, acho que eu me empolguei aqui na resposta, estou falando, mas só para chamar aí os nossos professores para se trocarem ideia mesmo aí no chat, né? As práticas de vocês, elas vão alimentando e vão dando corpo e vão dando materialidade a tudo que eu estou falando hoje. E eu volto a dizer, vocês, mais do que nunca, têm muita experiência acumulada de sala de aula que precisa ser partilhada com a gente aqui. Imagina, Marcela, pode se prolongar para deixar claro o assunto quanto você quiser, mas você me deu uma deixa muito bacana e eu quero verticalizar sobre ensino híbrido. Distanciamento social, em virtude da Covid, impôs, de certa maneira, para nós, todos os professores, um mundo de educação remota que até então a gente não conhecia a plataforma, não fazia reunião, não vou citar nome aqui de plataformas, mas a gente rapidamente teve que se readequar e aprender uma dinâmica um pouquinho diferente. A maioria dos estados volta, vai, abre, fecha, mas ainda se encontra num modelo aí, vamos definir como ensino híbrido. Você acha que, passando essa pandemia, tomara que passe logo e que tenha vacina para todo mundo,
Esse modelo vai permanecer? Por quê? De que forma? Quais são as aprendizagens que a gente teve e está tendo neste período de um ensino híbrido? Vamos lá, Lauri. Eu entendo que, sem dúvida, a gente vai ter, já estamos tendo, não acho que isso seja no futuro, isso está sendo um futuro que é presente, boas heranças de tudo que a gente está vivendo, apesar do cenário ser dramático em todos os sentidos, financeiros, emocionais, psíquicos, enfim. Eu acho que a gente pode, e a gente já está vendo provas disso nas práticas docentes, que a gente vai ter boas heranças em relação a tudo que a gente viveu. Não queríamos, não gostaríamos mesmo de ter precisado de uma pandemia para essa virada digital. Aliás, eu nem sei se isso é uma expressão correta, né? Porque eu acho que a pandemia ela não representou uma virada digital necessariamente, mas ela acelerou ou ela potencializou processos que já vinham acontecendo. E aí eu vou puxar a brasa aqui para a minha área, que é a história, e a gente entende que nenhum processo histórico, seja ele qual for, ele vem do nada. A gente trabalha com o conceito de rupturas e permanências, ou seja, continuidades e descontinuidades. A gente já vinha no Brasil com esse processo de ter que lidar com o digital. E se eu não estou enganada, isso foi a sua primeira pergunta lá, você pode me corrigir se eu estiver errada, quando você perguntou do processo de implantação, como é que isso vem acontecendo no Brasil. A implantação do digital nas escolas. Tem acontecido de uma forma extremamente tensa, extremamente desigual, extremamente complicada no sentido da exigência que foi endereçada a nós, como professores, do dia para a noite. Né? Mas, volto a dizer, boas heranças. Que boas heranças são essas? Gente, se você entrevistar qualquer colega de qualquer área de conhecimento, você vai ver quantos aplicativos ele passou a manejar, quantas plataformas, você bem colocou ali, a gente não vai citar nomes aqui de plataforma X ou Y, mas vocês conhecem tanto quanto eu. Foi na marra? Foi duro? Foi difícil? Sim. Mas hoje a gente está num processo gradativo, é aos poucos, de um letramento digital no Brasil. Volto a dizer, esse processo não é igual para todos. Nós temos muitos professores e muitos alunos à margem de tudo que a gente está conversando hoje, que não têm acesso, que alunos, né, que viam na escola o único local, muitas vezes até de merenda, gente, de comida. Nós sabemos disso, o cenário é dramático mesmo. Nós temos que refletir isso. As condições que eu tenho na minha realidade educacional não é o ideal, aquilo que eu gostaria, beleza, mas é aquilo que eu tenho. E eu vou sempre trabalhar com base naquilo que eu tenho, encarando essa realidade. E eu gosto de um texto, né, que traz essa ideia da transgressão, né, ensinando a transgredir, a gente ir além, a gente extrapolar isso para poder avançar. Enfim, então, voltando novamente para a sua pergunta, a gente aprendeu do dia para a noite, né, a manejar essas diversas ferramentas tecnológicas, e justamente por isso, espaços como esse encontro de hoje, mesmo que seja 1 hora, mas essa 1 hora valiosa para o nosso processo formativo, porque a gente passa a refletir juntos aqui sobre os efeitos da própria pandemia no processo educacional. Né? Independente, volto a dizer, do segmento que eu atuo, do componente curricular que eu trabalho, o que aconteceu, o que vem acontecendo com o campo educacional nesse cenário de pandemia? Como é que a tecnologia foi acionada? Quem ficou de fora desse processo? O que a gente está aprendendo? O que a gente está levando na nossa bagagem? Vamos pensar aqui, já que a gente está trazendo esse diálogo com o afeto, com o amor, com uma expressão que me é muito cara, que é do esperançar, de Paulo Freire. Essa frase, para mim, ela virou um mantra. É tempo de esperançar.
O esperançar, nos diz Paulo Freire, não é ficar aqui de braço cruzado, lamentando a realidade. O esperançar é ir à luta, é enfrentar a jornada em frente às telas, dando aula de manhã até à noite, é final de semana produzindo, é essa exaustão que a gente tem vivido, mental, tecnológica também, muito, enfim, potencializada por esse excesso de tecnologia, mas a gente só nesse debate democrático e à luz do que o Paulo Freire nos fala do esperançar, é que a gente vai conseguir pensar nos modelos mais adequados para a nossa realidade. Então, quando você traz a questão do ensino híbrido, eu acho que é uma tendência, sim, não só nas escolas da educação básica, mas nas próprias universidades. Eu acho que a gente tende, nos diferentes espaços de produção de conhecimentos, escolas, universidades, né, nos outros espaços formativos que nós circulamos, eu acho que é uma tendência que veio para ficar, que a gente vá misturando tanto pontos e aspectos que somente no presencial a gente consegue, como pontos que o digital pode nos ofertar, nos oferecer. Vamos pegar aqui, a gente está com, não sei quantas pessoas nós temos na live nesse momento, bastante, acho que mais de 500 pessoas, e vários colegas que vão assistir esse encontro posteriormente. Isso não seria possível num auditório presencial. O fato da gente estar aqui trocando, né? Eu estou vendo aqui o pessoal no chat falando do esperançar, né, mandando os comentários, interagindo entre vocês, isso é potente. No auditório presencial a gente poderia ser bom? Com certeza, não tenho dúvida que seria maravilhoso poder abraçar as pessoas, poder conhecer pessoas, poder trocar olhares com as pessoas. Mas, como o Lauri falou, a gente torce com o mais profundo da nossa alma para que essa vacina chegue. Enquanto a gente não tem isso, vamos trabalhar com esse digital a favor do jogo democrático, a favor das trocas e a favor da produção de conhecimento digno que a gente quer no nosso país. Marcela, 2 aspectos para depois a gente abrir para as perguntas, que nós recebemos várias perguntas aqui. Eu quero abordar agora contigo 2 aspectos importantes aí. Nós temos uma recomendação da Organização Mundial da Saúde sobre a exposição, ao tempo de exposição a telas. Como é que o professor pode, que tipo de recursos o professor pode utilizar para respeitar ao máximo essa recomendação? E eu vou já quero que você responda junto também, onde você tem crianças um pouquinho mais velhas, adolescentes, jovens em geral, que têm uma familiaridade, uma grande vivência nesses ambientes digitais. Ou seja, usam celular, usam videogame e outros dispositivos. Que recursos tecnológicos, por exemplo, um professor pode utilizar para potencializar a aprendizagem através desses recursos dos alunos? Eu sei que eu estou colocando 2 pontos aqui, mas eu acho importante você fazer ponto e contraponto. Se de um lado eu tenho uma preocupação de uma exposição enorme nas telas, do outro, como potencializar essa facilidade do aluno para uma aprendizagem significativa para eles? Bom, Lauri, entendo que eu vou operar aqui com um conceito amplo de tecnologia. Nós começamos o nosso encontro, quem foi chegando depois aí, a gente começou com uma pergunta sobre cultura digital, e nós falamos que cultura envolve a mentalidade, envolve saberes, envolve a materialidade e a imaterialidade. Então, mais uma vez, eu vou recorrer ao campo dos conceitos para pensar com vocês que a tecnologia é um conceito amplo. Nós estamos aqui hoje dando foco nas tecnologias digitais, correto? Beleza. Mas trabalhar com digital não significa abrir mão do não digital. Então, quando você me pergunta sobre, e traz aí, a gente tem dados extremamente preocupantes em relação à Organização Mundial da Saúde, do excesso de telas,
o impacto que isso pode trazer a curto, a médio e a longo prazo, eu queria pensar com vocês, professores, eu vou trazer uma prática que eu fiz com os meus alunos. Nós abrimos a câmera e eu lancei um desafio para eles. Olha, eu já fiz essa prática tanto com estudantes da educação básica, como também em cursos de formação de professores, tá? Então, já fiz isso com adultos também. Se alguém aí trabalha com a educação de jovens e adultos, também é algo que extremamente possível de ser feito. E eu pedi que eles olhassem o entorno do lugar que eles estavam. Tem gente que estava na sala, tem gente que estava no quarto. Beleza, eu pedi que eles selecionassem objetos. Isso tinha a ver com o conteúdo da aula que eu estava trabalhando, tá? Que era uma discussão sobre patrimônio, enfim, que me é cara no campo do conhecimento histórico. E a gente foi trabalhando, gente, com questões, com o não digital. Claro que o digital ele foi o caminho, né, de mostraram na câmera, eles falaram pelo áudio, né, de forma remota, mas a gente fechou, teve um momento que a gente fechou ali as câmeras, ou a maioria que já fica com a câmera fechada, né? E eles foram percorrer a casa deles para trazerem objetos que fossem significativos dentro da história de vida deles. Então, o que eu gosto de pensar, para a gente até descansar um pouco dessas telas, é a gente pensar em práticas que podem, nesse momento de educação, de ensino remoto, que possam ser feitas dentro das casas e que os alunos possam dar uma pausa desse digital. Eu vou pensar sobre aquilo que está próximo a mim. Antes da gente começar a live, Lauri, vou abrir aqui um comentário nosso de bastidor. O Lauri comentou, por exemplo, sobre essa garrafa. E eu nem planejei trazer essa garrafa. É uma arte, tá? Que foi feita por uma artista aqui da cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro. E essa garrafa, por exemplo, poderia ser perfeitamente o disparador para uma aula. Então, nem sempre eu preciso recorrer a aplicativos, a sites, a softwares. Eu posso trabalhar com os objetos, com a materialidade. Eu posso trabalhar, por exemplo, com o talento que os meus alunos têm. Pegar aqui uma caneta, pegar aqui um papel, fazer um desenho, escrever uma poesia. Eu posso recorrer a essas outras tecnologias, porque a caneta é uma tecnologia, não é uma tecnologia digital, mas é uma tecnologia. O nosso material didático, o nosso livro didático é uma tecnologia. Então, como é que nas minhas aulas eu conecto todas essas formas de produção, todas essas formas em potencial de produzirem conhecimento? Não é o objeto em si que produz conhecimento, vai ser a condução do professor junto com os alunos que vai formular, vai potencializar a produção de conhecimento. Então, gente, eu não sei, Lauri, se eu respondi a sua pergunta, mas o que eu quero pensar junto é justamente esse equilíbrio. É nem um extremo nem outro. Eu hoje preciso do digital para acessar os meus alunos. Se eu não fosse o digital, eu não teria como. Eu colocaria minha saúde em risco e a saúde dos meus estudantes em risco. Mas eu posso recorrer a outros pontos que não necessariamente vão ser aplicativos ou jogos digitais, podem ser jogos não digitais, né? Os jogos de tabuleiro, que às vezes ele vai jogar com a família dele e vai trazer essa reflexão para a aula, enfim. Então, as possibilidades e potencialidades são muitas. Eu quero fazer um registro aqui, porque eu acho que nesse período de pandemia, que a gente tem as nossas lives aqui, já que você citou, puxa, essa 1 hora que a gente está aqui possibilita acesso do Chuí ao Monte Caburaí, vamos dizer assim, de uma discussão, de um diálogo rico em educação, de aprendizagem em conjunto, ou seja, nós temos aí, a gente nem divulga tantos números assim, mas já que você abriu a possibilidade, nós temos mais de 400 mil visualizações neste trabalho que a gente faz de professores pelo Brasil inteiro. E muitos relatos que eu recebo de uso em horas de trabalho pedagógico, em reunião na escola, para reflexão, para ampliação, para discussão, para entendimento de novas práticas, para troca, para relato de experiências, do que a gente discute aqui, do diálogo que a gente faz, do que é proposto aqui.
E vendo o chat também aqui acompanhando, eu vi alguns professores indicando para colegas que provavelmente não estavam aqui, porque marcaram, todas as nossas lives ficam gravadas, estão no canal do YouTube, é só voltar e procurar pelos assuntos que vocês podem fazer uso da melhor maneira possível. E é um orgulho para nós ter essa regularidade aqui toda quarta-feira de trabalho. Então, acho que várias perguntas que tinham sido colocadas aqui, de certa forma você tangenciou. Tem uma aqui que eu quero que você aprofunde, que é da Aline Machado, que é uma pergunta quase que uma afirmação. As metodologias ativas seriam propostas mais adequadas a essa nova necessidade de ensino? E o quanto as tecnologias digitais podem contribuir com isso? Lauria, você consegue que dê uma cortada aqui no áudio? Vocês conseguem colocar a pergunta aqui na tela para eu poder ler? Eu repito novamente. As Beleza. Metodologias ativas seriam propostas mais adequadas a essa nova necessidade de ensino? E quanto as tecnologias podem facilitar esse trabalho com metodologias ativas? Muito obrigada, Lauri. Obrigada também pelas perguntas. Obrigada também pelos comentários. Eu li algumas e é bom que fica gravado, que depois a gente consegue voltar para interagir, não interagir de forma síncrona, né? Mas poder ler aí o que vocês estão colocando. Bom, o debate das metodologias ativas, o que são essas metodologias ativas, né? A gente tem, por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas. A gente tem a chamada instrução por pares, a gente tem a gamificação, a gente tem uma série de metodologias, e aí eu quero pensar junto com vocês em que medidas esse debate é novo. Na verdade, isso já vem no campo educacional há muito tempo. É porque hoje, com o digital, com essas tecnologias digitais, a gente tem dado muita ênfase. Mas eu gosto de pensar... Vou, de novo, recorrer aqui aos colegas que trabalham lá na infância, na educação infantil, com os pequenininhos. Vocês fazem de forma brilhante esse trabalho com as metodologias ativas. E é, assim, uma crítica a nós, professores dos anos finais e também do ensino médio, parece que a gente vai perdendo um pouco essa dimensão do ativo. A gente fica muito preso e muito preocupado com o conteúdo. E sim, precisamos do conteúdo, volto a dizer. Precisamos do conteúdo, não estamos abrindo mão do conteúdo. Porém, esse conteúdo precisa estar colado com um sentido. Então, quando vocês trazem a pergunta das metodologias ativas, ela foca essencialmente no quê? No protagonismo do estudante. Que o aluno, que a aluna seja sujeito do seu processo de produção de conhecimento, gente. Então, se eu vou fazer isso por meio da gamificação, ótimo. Foi a forma que eu encontrei na realidade educacional, que eu estava atuando há um tempo atrás na educação básica. Isso foi essencial para o sucesso do diálogo com os meus estudantes, no meu caso, do 6º ano. Então, inclusive, até deixo o convite, momento propaganda, quem depois quiser, né, se vocês jogarem na internet o título Ensino de História e Games, Dimensões Práticas em Sala de Aula. Eu transformei esse trabalho em livro porque ele foi muito rico. Esse livro ele trouxe para mim momentos muito alegres, momentos muito felizes de partilhar aquilo que os meus estudantes produziram. Então, o protagonismo, obviamente, que eu fui conduzindo, eu fui puxando deles. Olha, vamos tomar cuidado, quais são as fontes que a gente está utilizando, né? O que a gente está se baseando para fazer pesquisa. Mas a gente trabalhou com a construção de roteiros de jogos. E aí eu usei caneta e papel para fazer isso. Eles exercitaram o protagonismo usando caneta e papel. Mas como assim? Então você não usou tecnologia digital, você usou caneta e papel e você trabalhou com metodologia ativa? Exatamente. Porque a metodologia ativa é esse protagonismo, com ou sem uso do digital. Em que pese, claro, o digital hoje tem um papel urgente na nossa sociedade. Então, acho que a gente tem mais a que usar mesmo, certo? Então, fica o convite aí para depois, quem quiser conhecer o trabalho do livro, Ensino de História e Games,
dimensões práticas em sala de aula. E é um relato mesmo embasado do que foi desenvolvido no chão da escola. Marcela, já que você citou uma primeira indicação, você teria outros, ou filmes, ou livros para os professores assistirem, ou já estamos encaminhando aqui para o final da nossa live, que passou, uma hora passou voando, tá? Nossa, passou mesmo. Acho que a gente fica tão empolgada, né, em falar, em refletir junto aqui, que a gente realmente, literalmente, não sente o tempo passar. Bom, gente, de filmes, que eu sempre indico, quando tenho a oportunidade de falar, não para professores, mas com professores, e isso faz toda a diferença, é um filme chamado Tarja Branca. Não sei se vocês conhecem. Se vocês jogarem na internet, vocês vão encontrar esse filme. Ele está disponível para ser assistido gratuitamente. E o Tarja Branca, ele é muito interessante porque ele vai trazer a reflexão sobre o lúdico, sobre o brincar. O que é essa ideia de uma tarja branca? É oposição à tarja preta. A gente está vivendo um tempo de muito adoecimento, de consumo muito alto de remédios de tarja preta. Tem ocasiões e ocasiões, mas será que tudo? Quantos alunos nossos são detectados com transtorno de comportamento, né, TDAH? Hoje está muito falado, muito discutido aí com os professores, com as escolas. Mas será que a gente não pode ter uma outra forma de medicina psicolúdica? Ou seja, que vá trabalhar com as emoções e com os sentimentos, com os transtornos, com base no lúdico? Isso vai resolver todos os problemas que a gente tem? Não. Mas talvez isso possa gerar efeitos muito bons, se a gente conseguir trazer isso para o... Independente se eu trabalho com ensino médio ou com a educação infantil, gente. Então fica a dica aí do filme chamado Tarja Branca, é um excelente filme, está disponível gratuitamente. Recentemente também, Laurinho, o Dilema das Redes, né, que foi muito falado aí no YouTube. Eu sempre convido os professores a olharem para qualquer produção de uma maneira crítica. Falo isso em relação à minha própria colocação aqui, a gente não tem que concordar com tudo, mas eu acho que são produções interessantes que podem somar para a gente, tá? E tem um filme também que é antigo e que eu assisti numa aula que se chama Her. Você conhece, Lauri, o Her? Então, que vai falar, né, da história de um homem que se apaixona por um sistema operacional e que é muito interessante para a gente atualizar isso hoje para 2021, para pensar, por exemplo, o debate sobre a inteligência artificial, sobre os algoritmos. Uma série de pontos que o filme não aborda, mas que a gente pode perfeitamente atualizar para o nosso momento presente. E para fechar mesmo, em relação ao livro, né, já deixei a indicação aí do ensino de Story Games, menções práticas em sala de aula, e eu diria para vocês que eu deixo como recomendação todo e qualquer livro do Paulo Freire. Paulo Freire é um grande nome, é uma grande referência, atualíssimo para a gente pensar, e foi nele que eu me embasei, e muito para a gente trocar ideia, para a gente dialogar na nossa noite de hoje. Então, gente, eu acho que a gente já está quase fechando, né, Lauri? Eu queria demais agradecer a todos vocês pela confiança, agradecer a cada professora, diretores, coordenadores que estão aqui presentes, quem vai assistir posteriormente esse encontro, e volto a dizer, é tempo de esperançar. Tudo que a gente falou se resume em uma palavra hoje: esperança. Então, tá aqui para vocês minhas formas de contato, eu deixei o site, deixo também o canal do YouTube para quem quiser fazer contato. Eu sempre respondo, eu gosto muito de conhecer gente, eu gosto muito de trocar ideia com professores. Tenho enviado livros pelo correio, tanto esse livro que eu citei, como o livro que foi da tese de doutorado, que saiu recentemente também, sobre ensino de história e historiografia escolar digital. Então, a gente tem que divulgar as nossas práticas de sala de aula e as nossas práticas de pesquisa. Então, é isso. Agradeço muito pela confiança e estou à disposição sempre. Marcela, obrigado. Você me deu uma deixa muito importante. Vou relembrar aqui os professores que estão assistindo hoje. Nós temos na última semana de cada mês um dos pensadores da educação. E o primeiro, você citou Paulo Freire, não por menos, patrono da educação,
brasileira. A primeira live, a primeira discussão que nós fizemos é sobre as contribuições do Paulo Freire para a educação. Está lá no YouTube, quem quiser assistir, está lá gravado, recomendo, como recomendo as demais lives sobre pensadores na educação também. Dinalva, peço que você se despeça do público que nos acompanhou aqui, dos professores. Boa noite, muito obrigada a todos vocês, né, por esse momento aqui de troca de conhecimento. Muito obrigada, Marcela, foi ótimo. A todos vocês que querem conhecer mais sobre a língua de sinais, podem me procurar no BH em Libras. Será um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, Dinalva. Marcela, um privilégio, ficaríamos aqui, você, depois veja os comentários, tem gente pedindo bis, tem gente elogiando muito. Quero agradecer a participação de todos, de todas que nos acompanharam neste momento de reflexão sobre educação e dizer que nós, da editora Ática, Saraiva e Scipione, acreditamos muito que juntos fazemos educação. Por isso, todas as quartas-feiras estamos aqui com convidados, debatendo, pensando, buscando alternativas para a educação neste momento. Muito obrigado, até a próxima quarta-feira, a gente se encontra na próxima semana.